Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Infunde, Senhor, em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto te pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, você do programa Em Sintonia com Deus, você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, vamos dar continuidade à nossa formação bíblica a respeito da carta de São Paulo aos Gálatas. Mesmo que no Brasil a gente tenha experimentado este aprofundamento no mês de setembro, nunca é demais continuarmos os nossos aprofundamentos a respeito da Palavra de Deus. E hoje, neste programa, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, aos nossos aprofundamentos, falando a respeito da teologia da cruz que nós encontramos na carta de São Paulo aos Gálatas. Então, queridos irmãos e irmãs, nós já queremos começar este programa, este aprofundamento, tomando em mãos as nossas Bíblias e indo lá no livro do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19b ao versículo 20, nós queremos começar a nossa meditação falando assim: Com Cristo eu fui pregado na cruz. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne, eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, queridos irmãos e irmãs, como é bonito percebermos que Paulo assume para si toda esta dimensão de fé, toda esta certeza de que aquele encontro que ele teve com nosso Senhor quando ia para Damasco perseguir os cristãos, que está lá no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, foi capaz de fazer uma reviravolta na vida de Paulo e torná-lo agora semelhante ao próprio Cristo. Porque é isso que Paulo quer dizer, que é Cristo quem vive, quem age por sua vida. E a teologia da cruz, desenvolvida por Paulo nas suas cartas, de maneira especial na carta aos Coríntios e também na carta aos Gálatas, ela perpassa justamente por este acontecimento, por esta pregação, por este anúncio. O anúncio do Evangelho de Paulo é entendido numa tríplice condição. É Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Para Paulo não tem nenhum outro evangelho que não seja o evangelho do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. E é por isso, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer: neste Cristo que eu vivo, eu já não vivo, porque Ele é quem vive em mim. E aí, ele vai ainda aos Gálatas dizer algumas coisas tão bonitas. Quando nós pegamos, por exemplo, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, nos versículos 26 ao 28, Paulo vai apresentando que toda esta modificação de pensamento, Paulo vai construindo toda esta nova relação com Deus
a partir de uma experiência de renovação. Vejam, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ele vai dizer ainda aos Romanos que Jesus Cristo é o novo Adão. Em Jesus é inaugurada a nova humanidade. Na carta aos Gálatas, ele vai dizer como esta nova humanidade em Cristo é inaugurada para nós. Vejam, Paulo vai dizer assim: com efeito, vós todos sois filhos de Deus pela fé no Cristo Jesus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aqui a gente encontra, neste trecho que Paulo escreve aos Gálatas, uma mensagem muito mais profunda do que aquilo que está presente nas palavras. Se para os judeus o ato de consagração era a circuncisão, para nós cristãos, o ato de adoção, de adesão ao plano de Deus, é o batismo. Mas não somente o batismo nas águas, mas aquele batismo que vem do céu, o batismo no Espírito Santo. Porque este Espírito Santo, ele é capaz de transformar a nossa vida, de conformar a nossa vontade à vontade do próprio Cristo. E se uma vez que nós estamos conformando a nossa vontade à vontade do próprio Cristo, logo, neste Cristo, que é Filho de Deus, nós somos adotados por Deus como filhos no Filho. E é isso que Paulo está dizendo aos Gálatas. Nós fomos pelo batismo revestidos de Cristo. A vida de Cristo é que está em nós. Ou em outras palavras mais corretas, uma vez que nós fomos revestidos de Cristo, somos nós que vivemos nele. E agora, toda a nossa vontade, toda a nossa ação, ela é tocada pela ação do Cristo. Por este novo homem, por este novo Adão, por este Deus que toca a humanidade, que restaura a humanidade e que faz com que esta humanidade ganhe outra vez o direito do céu. É a teologia da cruz de Paulo. Para se chegar ao céu é preciso fé. Mas a fé em Jesus, que é o Deus encarnado, é a fé em Jesus, que foi crucificado, que morreu e ressuscitou. E aí, queridos irmãos, é nesta fé, neste Jesus, que recebemos o Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer, para se entender a cruz de Cristo, é preciso que nós nos tornemos livres das amarras. Vejam como é que Paulo escreve no capítulo 4, nos versículos 4 e 7 aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filho. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Para a gente poder compreender o que está presente no capítulo 4 e nos versículos do 4 ao 7 da carta de São Paulo aos Gálatas, é preciso que a gente entenda
tudo aquilo que acontece no contexto para que Paulo escreva esta carta. Os judeus que se tornaram cristãos queriam impor aos gálatas a circuncisão, mas a circuncisão como um cumprimento da lei antiga. E Paulo vai dizer, olha, naquele Cristo que foi crucificado, que foi morto e que Deus o elevou da mansão dos mortos e o ressuscitou, neste Cristo, toda a lei, ela se plenifica, ela encontra o seu ápice. Porque esta lei, ela foi como que um pedagogo, como um educador, que nos conduziu até chegarmos à contemplação daquele ao qual era esperado e prometido a nós. Então esta lei, ela nos escravizava num comportamento que nos engessava para que a gente pudesse chegar irretocáveis até a nossa meta. Uma vez contemplada a meta, uma vez chegada a meta, uma vez experimentada a meta, é preciso que tenhamos toda a liberdade de relacionamento com esta meta, e esta meta é uma pessoa, é Jesus. E Paulo vai ser bem claro, a lei, ela dá o conhecimento do que é certo e do que é errado. Ela dá consciência do pecado, mas essa lei, ela não produz uma mudança exterior. Aquela mudança que faz com que nós sejamos de Deus, ela só ocorre pela fé em Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer, a lei, ela foi dada porque a humanidade adentrou no mundo do pecado. E Deus faz com que este mundo pecaminoso seja restaurado. Mas como? Enviando o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido na condição humana, preso a esta lei da condução. Mas ele estava sujeito à lei para resgatar a dignidade que toda a humanidade tem e tinha de filhos de Deus. E este resgate acontece justamente pela encarnação deste Deus, pelo sacrifício desse Deus, pelo envio que Deus faz do Espírito que procede do Pai e do Filho, para que nós possamos, neste relacionamento, entendermos qual é o sentido pleno da nossa vida. Então, Paulo vai desenvolvendo esta sua teologia da cruz, esta mensagem da cruz, neste sentido de pertença. A cruz por si só, como um madeiro, ela não é nada, ela é somente sofrimento. Mas esta cruz, com o Cristo preso a ela é doçura, ela é salvação, ela é liberdade. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, pois foi para a liberdade em Cristo que Deus nos libertou. É nesta liberdade que nós podemos nos relacionar com Deus e adentrarmos por meio do Cristo ao trono da graça, a contemplação do trono da graça, a contemplação do próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.